Prosseguindo em nosso estudo sobre a lei de Gauss aplicada para o campo elétrico, vamos obter uma forma diferencial para a lei de Gauss. A lei de Gauss iguala o fluxo relativo a uma distribuição de cargas através de uma superfície fechada S à carga envolta por esta superfície. Se nós temos uma dada densidade volumétrica de cargas, nós podemos escrever esta carga interna como sendo uma integral ao longo de um dado volume desta densidade volumétrica de cargas. E, explicitando o fluxo do campo elétrico, nós temos que a integral ao longo de uma superfície fechada S da densidade de fluxo elétrico ao longo de toda essa superfície nos fornece a integral volumétrica da densidade volumétrica de cargas ao longo de todo o volume. Eu simplesmente igualei S com Q interno nesta forma integral. Esta é a chamada lei de Gauss na forma integral. Vamos agora nos lembrar do teorema do divergente. Você pode consultar o vídeo em que eu demonstro este teorema. Ele nos diz que o fluxo através de uma superfície S de um campo F integrado em toda essa superfície, que é fechada, será igual à integral volumétrica do divergente deste campo ao longo de todo o volume. Vejam que de um lado eu tenho uma integral de superfície e de outro eu tenho uma integral volumétrica. Vamos aplicar este teorema para a lei de Gauss na forma diferencial, onde nós faremos a equivalência entre a densidade de fluxo elétrico e o vetor F que utilizamos aqui. Neste caso, nós teremos que a integral de superfície de D escalar n ds, que nós temos aqui, será igual a uma integral volumétrica do divergente de D sobre todo o volume. Porém, nós temos que esta integral de superfície é igual à integral da densidade de cargas volumétrica no mesmo volume. Note que agora eu tenho uma integral de volume em ambos os lados dessa igualdade e esse volume é o mesmo. Refere-se a uma superfície envolvendo a mesma distribuição de cargas. Portanto, nós podemos igualar os integrandos e obtemos que o divergente da densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas que gera aquele fluxo. Em palavras, o divergente da densidade de fluxo elétrico em um dado ponto fornece a densidade volumétrica de cargas naquele ponto. Esta daqui é a chamada lei de Gauss na forma diferencial. Afinal de contas, o divergente é um operador diferencial e também constitui a primeira das equações de Maxwell. Vamos analisar algumas aplicações da lei de Gauss na forma diferencial. Em um dado ponto, se nós temos um campo elétrico, eu posso, a partir do campo elétrico, calcular a densidade de fluxo elétrico, basta multiplicar por ε0, a permissividade do vácuo. Tomando o divergente, eu obtenho a densidade volumétrica de cargas naquele ponto. Vamos então começar com uma linha infinita, uniformemente carregada. Nós sabemos, já calculamos o campo elétrico para esse sistema, que em coordenadas cilíndricas é dada pela densidade linear de cargas sobre 2π ε0. Esse campo está na direção ρ e é inversamente proporcional à distância até aquela linha. Logo, nós temos que a densidade de fluxo elétrico será dada por ε0 vezes E, que vai cortar com este ε0 no denominador. Ficamos com ρl
sobre 2π na direção ρ, inversamente proporcional à distância até aquela distribuição. Ou seja, este campo possui componentes apenas na direção ρ, onde eu estou chamando tudo que multiplica o versor de dρ. Como estamos em coordenadas cilíndricas, nós vamos utilizar a expressão do divergente nessas coordenadas, que você pode encontrar nos apêndices e nas contracapas dos livros, e teremos aqui de considerar apenas a componente que inclui derivadas de ρ. E nós vamos considerar apenas os termos que incluem derivadas da componente ρ, dρ. Então, restará apenas 1 sobre ρ de dρ. Eu estou colocando aqui como se fosse uma diferencial total e não parcial, porque só temos dependência em ρ, não temos dependência em φ nem em z. E aqui dentro nós temos ρ, que multiplica o dρ, que é ρl sobre 2π ρ. Note que nós temos que esse ρ se cancela com esse ρ no denominador e ficamos com a derivada com relação ao ρ de uma constante, ρl sobre 2π. Derivada da constante é zero. Então, o divergente de d será igual a zero. E isto seria, então, pela forma diferencial da lei de Gauss, igual a ρv. Concluímos aqui que ρv é igual a zero. Mas como ρv pode ser igual a zero, se nós sabemos que a densidade que origina esse campo, na verdade, é uma densidade linear, então deveríamos ter obtido aqui o ρl. Nós temos uma contradição. A lei de Gauss está nos dizendo que não temos nenhuma densidade de cargas associada a esse campo. Porém, nós sabemos que esse campo é originado por essa densidade linear de cargas ρl. E ambas as expressões são rigorosas. Vamos partir para um segundo exemplo. Um plano infinito uniformemente carregado. Também calculamos o valor deste campo elétrico. Ele é constante e é igual à densidade superficial de cargas do campo sobre 2ε0 e perpendicular ao plano, sendo que estamos aqui considerando z maior do que zero. Nós estamos em coordenadas retangulares. Neste caso, a nossa densidade de fluxo elétrico será simplesmente ρs sobre 2 na direção z. Ou seja, assim como aqui nós tínhamos apenas a componente ρ, neste caso nós temos apenas uma componente z que também é constante. E estamos lidando em coordenadas retangulares. Nós podemos calcular o divergente considerando apenas os termos que envolvem derivadas associadas à componente z. Então teremos aqui um d dz de ρs sobre 2. Estamos derivando uma constante, nos fornecerá também zero. E pela lei de Gauss, isso é igual à densidade de cargas que origina esta distribuição. Então, nós temos que ρs é igual a zero. Porém, nós deveríamos obter aqui uma densidade linear de cargas diferente de zero. Afinal de contas, nós calculamos este campo elétrico. Temos aqui uma nova contradição. O que está acontecendo? A lei de Gauss é um resultado conhecido, rigoroso da matemática. E nós calculamos os campos elétricos com todo o rigor possível, então nós temos certeza desses dois resultados. O que está acontecendo? Vamos agora tentar o campo de uma esfera maciça uniformemente carregada. Neste caso, nós temos de dividir em duas regiões. Temos uma região exterior à esfera, onde o campo corresponde ao campo de uma carga pontual igual à carga total da esfera, mas localizada em seu centro. Quando nós estamos fora da esfera, nós não distinguimos uma esfera carregada de uma carga pontual, ou pode ser ρv sobre 3ε0, também na direção radial, porém diretamente proporcional à distância que nos encontramos do centro da esfera, se nós estamos no interior da esfera. Assim, daqui nós obtemos a densidade de fluxo elétrico simplesmente multiplicando por ε0
que nos fornecerá 1 sobre 4π Q sobre R ao quadrado na direção R, quando estamos fora da esfera, ou ρv sobre 3, que multiplica R na direção R, se nós estamos dentro da esfera. Tanto dentro quanto fora da esfera, nós teremos que a densidade de fluxo elétrico possui apenas a componente radial, que eu chamarei de dr. Nós estamos lidando com coordenadas esféricas, nós podemos consultar a expressão do divergente em coordenadas esféricas na contracapa do livro. Às vezes, os autores colocam em apêndices do livro, e nós teremos que, para pontos exteriores à esfera, o divergente da densidade de fluxo elétrico será dado por 1 sobre R ao quadrado, que multiplica a derivada com relação a R, de R ao quadrado, multiplicando o dr, a componente radial da nossa densidade de fluxo. Ou seja, 1 sobre 4π, estamos fora da esfera, Q sobre R ao quadrado. Mais uma vez, nós temos aqui um cancelamento desse R2 com o R2 no denominador. Ficamos com 1 sobre R2, que multiplica a derivada total de Q sobre 4π, que é uma constante. Então, isto nos fornece zero, que por sua vez é igual à densidade volumétrica de cargas que origina esse campo. Então, daqui nós tiramos que ρv é igual a zero. Mais uma vez, estamos enfrentando uma possível contradição. Afinal de contas, esse campo é gerado por uma densidade volumétrica de carga geral, ρv, diferente de zero. Agora, vamos considerar dentro da esfera. Nós temos que o divergente da densidade de fluxo elétrico será dado por 1 sobre R2 de dr de R ao quadrado, multiplicando o componente radial do campo, ou seja, ρv sobre 3, que multiplica R. Eu posso tirar o ρv sobre 3 da derivada, afinal de contas é uma constante, então teremos ρv sobre 3, que multiplica 1 sobre R ao quadrado, derivada de R2, que multiplica R e nos fornecerá R3. Então temos aqui ρv sobre 3, multiplicando 1 sobre R ao quadrado, derivada de R3 com relação a R, cai o expoente, temos 3R ao quadrado. Veja que esse 3 no denominador se cancela com esse 3 multiplicando, e esse R2 multiplicando se cancela com esse R2 no denominador, obtemos ρv, que está consistente. É a densidade de cargas que está presente na esfera. Então aqui nós temos que a lei de Gauss é satisfeita. Bom, o que nós podemos concluir de tudo isso? Afinal de contas, quando nós tínhamos uma linha infinita uniformemente carregada, nós aplicamos a lei de Gauss na forma diferencial e obtivemos uma contradição, que não existe densidade de cargas produzindo aquele campo. Fizemos a mesma coisa com o plano infinito uniformemente carregado, obtivemos o mesmo resultado, uma aparente contradição. Porém, para a esfera maciça, nós obtivemos o resultado correto quando analisamos o campo dentro da esfera, ou seja, no meio da distribuição sólida de cargas. Quais são as conclusões que nós podemos tirar daqui? A lei de Gauss, na forma diferencial, é local. Ela é calculada em um ponto. Lembre-se de que quando deduzimos o teorema do divergente, nós fazemos o volume tender a zero. Como ela é local, calculada em um ponto, ela vai fornecer a densidade de cargas no ponto em questão. Veja que aqui nós temos o nosso campo elétrico para uma distância ρ a partir da nossa linha de cargas. Nós não calculamos este campo elétrico sobre a distribuição de cargas, ele diverge nesse caso, que é o único ponto em que nós temos carga. Se a lei de Gauss, na forma diferencial, fornece a densidade de cargas no ponto, aqui fora nós não temos cargas, então será zero. A mesma coisa quando lidamos com um plano infinito uniformemente carregado. Nós calculamos o campo elétrico para qualquer ponto fora do plano.
Nós não calculamos o campo elétrico sobre o plano. Porém, quando lidamos com uma esfera maciça uniformemente carregada, nós temos uma distribuição volumétrica, uma distribuição que se estende nas 3 dimensões ao longo do espaço e calculamos o campo dentro dessa distribuição. Fora, onde nós não temos carga, o divergente forneceu zero. Dentro, onde nós estamos no meio da distribuição de cargas, nós obtivemos a própria densidade volumétrica de cargas. Ou seja, a lei de Gauss na forma diferencial funciona como um detector de fontes. Se eu tenho um dado campo elétrico e eu quero saber se em algum ponto do espaço existe uma distribuição de cargas que está originando aquele campo elétrico, basta calcular o divergente da densidade de fluxo elétrico naquele ponto em questão.